raiva. Pique cachorro, pique Fernanda Maia. Cabelo na bunda e a camisa do fogão. Hoje nós quebra tudo com a tropa no... Hoje nós Dá pra dar asa cobra. a tropa no... Hoje nós quebra tudo com a tropa no... Problema. Hoje nós quebra Eu tava cansada de perder. Me joga que eu vou embora. Dá empurrão. E hoje eu tô com raiva. Pique cachorro, tudo pique Fernanda Maia. Cabelo na bunda e a camisa do... Nós quebra tudo com a tropa no... Quanto foi o jogo ontem? 2-1, Fogão. Tu falou, né? Hoje nós quebra tudo com a tropa no... Parabéns. Hoje nós quebra tudo com a tropa no... Com esse futebol, Fernando. Vamos olhar agora o VT do meu fogão que venceu. Ai, Deus, muito obrigada. Eu tava só te pedindo o básico. Milagre. Eu não tava pedindo classificação, bola de ouro, que eu tava concorrendo também, né? Perdi de novo. Perdi mais uma. E hoje Eu só queria uma vitória. Entendeu? Deus, eu te pedi o básico. Rodou o VT do fogão. com a tropa no Newton hoje. Uma disputa de 6 pontos. Briga direta no G4 e para o Botafogo representava alívio para o técnico David Ancelotti e para a torcida. O casamento entre o treinador e o alvinegro não andam dos melhores. Em campo, o jogo começou truncado. A primeira chance do Botafogo foi com Newton chutando de fora da área e o goleiro do Bahia consegue defender. A equipe de David insistiu e Cuiabano quase faz esse que seria um belo gol, mas Ronaldo faz um milagre. Só que dessa vez o goleiro não consegue salvar. Cruzamento de Vitinho e Santi Rodrigues é quem coloca o Botafogo na frente. Muy contento por los goles, bueno, los 2 goles que he hecho. Cada vez vengo jugando mejor, vengo mejorando y bueno, eso también es quizás un poco al comienzo del año falta de confianza, liga nueva y bueno, al día de hoy creo que ya estoy más adaptado, entiendo más a mis compañeros también. O time buscava mais e Vitinho bate de canhota, quase fazendo o segundo. O Bahia levou perigo no finalzinho. Na segunda etapa, foi só o juiz apitar que olha o que o Jefinho fez. Em 20 segundos, a bola sobra com ele, que chuta no cantinho e amplia para o alvinegro. Arthur Cabral ainda dá essa pancada que obriga Ronaldo a tirar com a ponta dos dedos. Mas o Bahia ainda estava vivo na partida e após cobrança de falta, Rodrigo Nestor diminui. E então, o tricolor de aço fica com 1 a menos, após Sanadria simular pênalti e tomar o segundo cartão amarelo e é expulso. O alvinegro tenta aproveitar a vantagem e arrisca com o Jefinho, mas a bola vai para fora. O time consegue até fazer o terceiro gol, mas o árbitro já havia marcado impedimento na jogada e é Caio Pantaleão que sai sentindo muitas dores no joelho. O Bahia começa a apertar e já no final tem falta perigosa com o Rodrigo Nestor que manda por cima. Mas a noite era de vitória alvinegra. O Botafogo voltou a vencer o Bahia após 2 anos. O resultado traz alívio para a torcida e ainda coloca o alvinegro no G4 com 43 pontos. El objetivo principal, pero la gente acá siempre intenta, bueno, trabajar y ganar todos los partidos para dejar a Botafogo lo más alto posible. El año pasado fue un año muy importante, no, el fútbol a veces vas a perder más que ganar, pero la gente siempre trabaja para dejar a Botafogo lo más alto y bueno. É a primeira vez no ano que o Botafogo termina uma rodada no G4. A vitória dá um ânimo para o elenco que quer terminar o ano classificado para a Libertadores. Te amo, fogão. Sabe aquelas coisas feias que eu andei falando pra você? Foi na raiva, foi na hora da raiva. É, mas palavra... Gente, a minha pele até melhora quando o Botafogo 3 pontinhos, Venê. 3 pontinhos já fica assim, cara. Deixa-me... Cara, você... Teve gente que ficou 7 rodadas sem perder, meteu uma barra absurda aqui no programa, pô. Deixa ela, cara. Curte o momento, Pedrosa. Engraçado é que o Botafogo tá fazendo um campeonato ruim e tá lá na 4ª colocação, né, Fernanda Pra você Mar? ver como é que eu Tem chamo muita coisa gente boa. que fala do Botafogo por aí, né, cara? E o Botafogo tá lá, G4.
Você viu meu Santi Rodrigues ontem? Eu vi, eu botei que ele ia fazer o primeiro gol aqui, ó, no bloquinho. Cadê o bloquinho? Aqui, Mostra ó. o bloquinho. Lucas Pedrosa, que acertou 1-0 Estudiantes, não foi? Contra o Flamengo. Olha lá, E aí, no bloquinho ontem, ele disse 2-1. 2-1 e botei que o Santi ia fazer o primeiro gol. Foi o que Isso. aconteceu. O outro, quem que você falou? Marlon Botei Arthur Freitas. Cabral, não acertei. Arthur Cabral. É. E do Bahia botei o William José. Quem Tô fez o doida gol pra do tu Bahia? acertar esse gol. Foi de falta. Nestor, né? Nestor. Foi Nestor. Faz parte. Mas olha aqui, ó. O Botafogo... Aí, Pedrosa, minha amiga mandou aqui, avisa o Pedrosa que o Botafogo no G4 é igual elefante na árvore. Você não sabe como chega lá, mas uma hora cai. Caí eu passei 23, tô dormindo essa gracinha. Tá vendo aí? 24, o elefante caiu Um da beijo pra árvore. Camila. Um troféu em cada braço, Camila. Ô, Lucas Pedrosa. Santi Rodrigues, um arraso. Tem jogado bem Claro. nos últimos jogos. Engrenou. Aliás, eu acho que ele já adaptou. E você que é um cara que tem essa careca de HD, muita gente fala que ele também demorou para adaptar no futebol dos Estados Unidos, né? Ele Normal. demorou um tempo, quase uma temporada. Sim. Aqui ele demorou alguns meses, mas já tem o quê? Mais de um mês que o Santi tem se transformado num dos jogadores sempre nos destaques das partidas. Ontem ele foi o grande craque para mim da partida. Total. Eu acho que o primeiro tempo do Botafogo lembrou aquele Botafogo que a gente gosta de ver jogar. Ah, Botafogo, que saudade. Botafogo ofensivo, Botafogo com transições rápidas, utilizando bem as pontas. E não tem como não falar que isso passa pela escalação. Quando você coloca Vitinho, Pantaleão, Barbosa, Cuiabano na dele como lateral, Nilton, Marlon Freitas, Savarino, Jefinho e o próprio Santi, além do Arthur Cabral lá na E o frente... Vitinho fez uma partida espetacular. Você ontem, tem hein? o quê? Cara de time. Você tem o quê? Cara do Botafogo que fez os investimentos dentro da janela e que consegue jogar futebol. Foi o que a gente falou aqui. O Ancelotti tem vários problemas. Acho que o trabalho dele é bom, acho que o trabalho dele não é bom. Mas assim, não tem como você não colocar nessa equação que o Botafogo teve um monte de desfalque. Foram 13 na rodada antepassada, foram 7 na outra rodada e os desfalques continuam, porque ele continuou tendo os desfalques. Mas pelo menos o time titular, que inclusive para mim foi o que venceu o Bahia, conseguiu ser superior ao Bahia, principalmente no primeiro tempo, foi um time, para mim, que é a cara do Botafogo nessa temporada. E é por isso que tem 43 pontos e está lá na 4ª colocação. No segundo tempo, acho que o Botafogo caiu de rendimento. Mesmo tendo um a mais numa expulsão do Sanabria, o Bahia teve chance de conseguir empatar a qual partida. é a explicação? Porque aconteceu exatamente esse enredo contra o Mirassol, Sim, Pedrosa. sim. Faz um primeiro tempo que eu tava iludida. Exato. E o segundo tempo tomou um empate. E E- ontem, com um a menos, ele sofreu. Cara, o que acontece eu pra acho que é a você? consistência mental mesmo, talvez de também lembrar desse próprio jogo do Mirassol e olhar para aquilo ali e falar, pô, de novo não. Eu acho que o Botafogo tem, no banco de reservas hoje, com todos os desfalques que eu falei, não consegue ter peças de reposição à altura de manter o nível do primeiro time. E eu acho que também é uma característica de trabalho do próprio Ancelotti que ainda não conseguiu encontrar. A gente sempre fala isso aqui, Fernanda fala, a Vene fala, é muito difícil você jogar 90 minutos da mesma forma, muito difícil. Mas o importante do jogo de ontem é que o Botafogo fez 45 minutos, lembrando que é o Botafogo, lembrando, conseguindo uma vitória, no segundo tempo também faz o segundo gol e tudo mais. Então eu acho que assim, o saldo positivo voltou a vencer, voltou a jogar bem mesmo que por um tempo. Eu só acho, e aí vai uma, não vou dizer crítica, mas talvez um recado para a torcida do Botafogo. Tem que comparecer, cara. Tem que comparecer novamente ao Nilton Santos. A gente entende todo o contexto e tudo mais. O Botafogo, se eu não me engano, é a 17ª média de público do Brasil. Isso é muito pouco pro Botafogo. Isso é muito pouco para uma equipe que acabou de ser campeã brasileira e campeã da Libertadores. O Botafogo só vai voltar a um caminho de vitórias e um caminho de consistência dentro do campeonato quando tiver sua torcida ao lado. Porque não tem nada mais forte do que o Botafogo hoje no Nilton Santos junto com a sua torcida. Então, cara, fica um recado, entendo completamente, são preços abusivos, entendo que muita gente gastou dinheiro pra cacete ano passado, pagando viagem até hoje, entendo tudo isso. 8 mil, 9 mil é muito pouco. O Botafogo não é desse tamanho. Vene Casagrande, a gente olha aí a questão do Ancelotti e tudo mais, ele já aprendeu a falar português rápido, né? Mas eu acho que tá na hora dele aprender a ser brasileiro. Ou ele vai procurar um culto, ou uma oração, ou um sal grosso, ou uma santinha. Alguma coisa ele vai ter que arrumar. Porque, olha, se tem uma coisa que tá... Eu não posso falar aquela palavra que começa com asa que minha avó não deixa. É a falta de sorte. Que falta de sorte do Botafogo. A gente consegue até falar, a gente não consegue botar muito uma régua no trabalho do Ancelotti,
Porque nos 2 últimos jogos foram 13 desfalques. E ontem, a dupla de zaga de volta, e aí a gente vê a diferença que faz o Pantaleão com o Barbosa, não tirando o mérito do Gabriel, que entrou ontem novamente, o novo zagueiro, não tirando o mérito do David Ricardo, que ontem entrou como improvisado lateral esquerdo. O Marçal estava relacionado, sentiu um desconforto, foi cortado. O Alex Telles está voltando de lesão, ainda não está 100%. E aí tinha o Cuiabano. O Cuiabano estava meio quente o jogo, já tinha um amarelo, o Bahia já tinha um expulso. E aí ele teve que tirar o Cuiabano para botar o David Ricardo na lateral esquerda. E aí então o Pantaleão se machuca e sai chorando o Vene Casagrande. É uma falta de sorte também atrás da outra pro Botafogo, hein? É por isso que não dá para criticar muito o trabalho do Ancelotinho à frente do Botafogo. É óbvio que a gente tem as nossas críticas em relação ao trabalho dele, sempre lembrando que ele está iniciando a trajetória dele como treinador, mas a gente sempre leva em consideração também isso na hora de fazer a análise. A quantidade de falcos que ele está tendo. Por exemplo, contra o Fluminense, ele perdeu os 2 principais zagueiros. E, querendo ou não, quando você não tem esses 2 defensores, influencia diretamente, nem indiretamente, na atuação dos outros atletas, tal como aconteceu com o Vitinho, com o Marlon Freitas, por exemplo, que para mim ontem fez uma partidaça também. Perfeito. Arrisco a dizer que foi o melhor jogo do Marlon Freitas pós-saída do Gregory, porque era um jogador que completava muito o futebol do Marlon Freitas dentro de campo. Vamos e ontem olhar. ele fez uma atuação muito boa. Eu diria que ele foi o segundo melhor em campo, né? Porque o primeiro, na minha concepção, tô com você, Fernandinha, foi o Santi Rodrigues. Inclusive, fico muito feliz com o bom futebol do Santi Rodrigues. Sempre apostei demais nesse atleta, mas de fato eu tô com você. Tá tendo Olha muita o falta de sorte, lançamento. infelizmente. E ele tá aprendendo com isso. Ele tá tendo que lidar Quem? O com Santi? o Santos, todo mundo, e o próprio Ancelotinho, com essa rotatividade. Fico feliz também pelo Jefinho de ter feito um gol, se eu não me engano, depois de 16 meses 16 que ele não meses, marcava Vene. um gol. Isso, querendo ou não, também faz o jogador ficar com a confiança nas alturas, e ele já vinha atuando muito bem. Então, eu acho que foi uma partida. O mais importante para o Botafogo era vencer. A gente falou isso aqui ontem. Independentemente do contexto, do cenário, de como foi, concordo com o Pedrosa também, essa estabilidade tem que passar em determinado momento. Ele tem que procurar saber o que está acontecendo, qual é o motivo, se é mental, se é ele que precisa fazer algo. Mas ontem o mais importante era vencer. E era um rival que briga diretamente com o Botafogo na briga ali por uma vaga na Libertadores. Então foi uma vitória extremamente importante para o Botafogo em todos os sentidos, não só na tabela. Você imagina se o Botafogo não vencesse ontem? Ainda mais abrindo um placar de 2-0 e tendo um jogador a menos. Gente, era tipo assim uma tragédia aí pro ano do Botafogo. Tragédia. Caos, por ser um confronto direto. Eu falei ontem aqui, esse é o jogo da moral. É um jogo para vencer ou vencer. Jogando em casa, confronto direto matematicamente falando. E aí a moral do Botafogo, que o torcedor já estava combalido. E o grupo também acontece, né? Agora, a gente tem que lembrar, faltam o quê? 12 jogos para acabar o ano pro Botafogo. Só 12 jogos pro ano acabar. Então, a gente sabe que tem muitos desfalques, a gente sabe que tem um pouco de falta de sorte também. Falei aqui em relação às lesões que acontecem, mas quando o Ancelotinho tiver toda a sua cavalaria, eu acho que ele tem que realmente escolher um time e manter esse time. Ele tem que achar um padrão de jogo, porque até o momento ele não achou. Mas é muito por conta disso também. Essa rotatividade, se você ainda não tem taticamente um Botafogo estabelecido, é muito difícil. Então, o Jefinho no último jogo nem entrou, nesse jogo começa a titular. Eu acho que muito mais do que olhar só um GPS, que mostra se você está muito pronto para jogar uma partida intensa ou não, tem que olhar também, o campo fala também, a gestão até mental, o jogador se sentir confiante, se sentir entrosado. Gente, o entrosamento, ele é inegociável em qualquer carreira em que você trabalha em grupo. Eu falo aqui várias vezes. Quantas vezes a galera fala, gente, eu adoro o programa, vocês se dão super bem. Por quê? São 4 anos juntos. Que eu tô falando, eu olho pra eles, eu sei o que eles estão pensando, eu sei se eles querem falar, se eles não querem falar, se eles vão espirrar, se eles vão ficar tristes, felizes. Porque isso é entrosamento. Imagina num jogo coletivo como o futebol. Então eu espero que o Botafogo encontre a sua formação ideal. Daqui para completar esses 12 jogos com muita dignidade e buscando objetivo. A gente não sei se passou ontem aqui, Botafogo, por todas essas mudanças, conquistou a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Não teve merecimento. Conquistou! Tá na Copa do Brasil do ano que vem. Não me olha assim não, Pedrosa. Não é culpa do Botafogo. Mas agora tem que buscar uma vaga na Libertadores. Não, isso aí é obrigação. Isso é obrigação. Pra mim é obrigação. Não sei se vocês concordam feito, comigo. Pelo valor que custa o time do Botafogo, Concordo. pelo valor que custa a folha salarial do Botafogo.
tem que ter uma vaga na Libertadores, porque a gente está falando também de um próximo ano. Sabe, Pedrosa, outro dia me perguntaram assim, qual foi o pior ano pra você, 23 ou 25? Dessa história recente do Botafogo, porque eu tenho anos muito piores, tá, gente? Pasmem. Aí eu falei assim, o 23 foi uma tristeza absoluta. Teve frustração, decepção, foi uma coisa profunda mesmo, né? Numa coisa meio sobrenatural. O 25, ele não fala só sobre ele fala sobre o 26. Então a minha preocupação, a minha tristeza foi em 23, mas a minha preocupação é nesse ano. Porque se não garante uma vaga na Libertadores esse ano, você vai estragar o próximo ano, Pedrosa. Eu acho que assim, não tem comparação, tá? Olhando de fora, 23 muito pior. É tristeza. Não tem nem comparação. É tristeza. Só que a dor, ela move mais que a alegria. Porque o torcedor botafoguense sai de 23 assim, porra, inacreditável o que aconteceu. Mas em 24 a gente volta. Aí 24 voltou, ganhou, fez tudo o que tinha que fazer, o ano da vida, o melhor ano da vida. Mas em 25 não voltou. É isso que eu tô falando, assim, isso tem tudo a ver também com o próprio planejamento. Acho que a vontade do torcedor botafoguense foi esvaziada pelo planejamento do John Textor. No início do ano, abrindo mão das Copas. Depois, tendo alguns episódios também, até da própria torcida botafoguense sofrendo protestos dentro do próprio estádio, quando o torcedor botafoguense queria protestar e não pôde fazer isso. E aí entra uma Libertadores, troca de técnico novamente. Tem um momento ali da Copa do Mundo que todo mundo... Opa, caraca, agora o Botafogo voltou. Renato Paiva, blá, blá, blá. Renato Paiva demitido. Chega o Ancelotinho, o time troca todo. Metade do time vai embora. Jair, Igor Jesus, aí o Gregori, vai todo mundo. Isso também tira o tesão do próprio torcedor. Agora, o John Textor não tem mais essa de vou começar em abril. Agora tem que começar em janeiro. No dia 1º de janeiro, o planejamento do Botafogo tem que estar pronto. Independentemente de jogar Libertadores ou não. Por quê? Mesmo se não jogar Libertadores, tem Copa Sul-Americana, tem a Copa do Brasil, que é uma competição que o torcedor botafoguense tem muita vontade de conquistar. É um anseio, digamos assim, e que tem que dar prioridade. E vai ter o próprio Campeonato Brasileiro a partir do dia 28. O Campeonato Carioca, eu acredito que o Botafogo vai abrir mão de novo. Vai jogar... Todo mundo vai abrir mão. Vai botar sub-20, sub-23, vai testar peças ali. Mas, cara, o Campeonato Brasileiro começa dia 28 de janeiro. Quem não levar a sério desde o início vai sofrer. É simples, vai sofrer. E o Botafogo, pra mim, tem time suficiente para sempre estar entre os 5 primeiros colocados. Sempre. Hoje, olhando o futebol brasileiro, ele está entre os 5 melhores elencos do Brasil. E ponto. Mesmo não tendo uma formação ideal para chamar de sua, Sim. não tendo um tipo de jogo já estabelecido, taticamente falando, um modelo de jogo já bem amarradinho, mesmo com tantas trocas de treinador, que a gente fala tanto nesse programa aqui, o quanto isso é nocivo para qualquer time, troca, isso é muito nocivo, com planejamento, que já falamos várias vezes, mas eu falei ontem aqui, o planejamento não foi legal, mas o investimento foi altíssimo. E mesmo com todos esses problemas, o Botafogo segue lá. Às vezes até com... Como é que é? Uma vaga no culposo, quando não há intenção de conquistar. É o G4 culposo. Muitas vezes dessa forma. Agora não, eu acho que agora vai dar uma engrenada. Eu espero, né? Mas eu acho que isso fala muito também, Fernandinha, sobre o potencial do elenco. Claro. Porque, embora não tenha um padrão tático, embora tenha uma desorganização, falta de planejamento, mesmo assim, a gente está falando de um Botafogo que está no G4. Por que isso? Porque o grupo é muito bom. Tem qualidade. O grupo tem qualidade, exatamente. Embora tenha saído muitos jogadores bons, por exemplo, o Igor Jesus, que inclusive voltou para a seleção brasileira, o Ancelotti está vendo o Igor Jesus, vários jogadores importantes saíram, mas vários importantes também chegaram. O próprio Santos, por exemplo, a gente vem falando dele a temporada inteira. Cabral, Arthur, é um baita elenco. É um baita elenco. Pantaleão. Nossa, o Pantaleão chegou muito bem. O Jair, que já saiu, mas enfim, chegou também. Se não fosse esse grande problema de contusões do Botafogo, a pressão em cima do Ancelotti seria muito maior por conta disso. Porque ele tem um elenco muito bom nas mãos dele. Só que, óbvio que a gente tem que tirar o peso das críticas em cima dele por conta disso tudo que está acontecendo no Botafogo. Só para destacar um ponto positivo de ontem, que a gente fala sobre muito padrão de jogo, os 2 gols do Botafogo saem com os 2 laterais. Primeiro o Vitinho na direita, cruzando para o Santos poder fazer o gol, e o Cuiabano chegando na esquerda também para poder fazer a superioridade numérica e achar o Jefinho. Tinha sempre um jogador a mais, né? É isso. Sempre um então, jogador assim, a mais. Gente, o modelo de jogo do Botafogo que eu observo do Ancelotti
é muito parecido com o que o pai dele tenta fazer. Com o Papi? Pô. O que acontece? É atacar a última linha com 5, com 6. E os laterais são extremamente importantes nesse sentido. E ele joga com o quê? Joga com 2 volantes, que geralmente é o que o Ancelotti joga, e homens ofensivos, um quarteto ofensivo lá na frente. Como é que ele jogou ontem? Jefinho, Arthur Cabral, Santi e Savarino. Como é que a seleção brasileira joga? 4-2-4. É geralmente assim que joga, com 4 homens lá na frente e utilizando sempre o lateral. No caso do Botafogo, o Botafogo ainda tem um plus a mais, digamos assim. Por quê? Porque o Vitinho e o Cuiabano têm características ofensivas e também conseguem defender muito bem. Na seleção brasileira, ele coloca um Alexandro da vida, que é um cara que segura mais, e libera o Wanderson, ou libera o Wesley, que seja o lateral. Então eu acho que em característica de jogo, eles pensam muito parecidos. Eu não estou comparando, tá, gente? Estou falando sobre ideias de jogo. Até porque imagina que o embrião dele em todos os sentidos, a vida inteira não dele, só o DNA de vida, mas também de vivência, né? Ele viveu sempre ao lado do pai dele, né? Então, a escola dele é essa. Agora, a gente olhando... Só que o futebol brasileiro é uma faculdade que ele nunca vai encontrar em lugar nenhum. Não Aqui ele enfrenta vários problemas. Calendário, é uma faculdade absurda que ele pressão. Exatamente. Pressão, cara. Acho a que pressão que ele tá tendo, ele assumiu, gente, o atual campeão brasileiro da Libertadores. Isso. É óbvio que ele mesmo se pressiona para fazer um bom trabalho. E tem uma coisa, né? Você ser filho de alguém tão grande e seguir a mesma carreira é bom, porque, claro, que você já vem com uma chancela ali, muita gente às vezes tem até um pouco mais de paciência com você e a gente não vai negar isso. Mas é ruim também porque todo mundo fica querendo que você seja melhor que o seu pai, igual ao seu pai, ou a sua mãe, né? Sim, a sombra. E aí você acaba que você... Gente, o Ancelotti é um dos maiores treinadores da história do futebol mundial. Para ele ser igual ao pai dele, é complicado. É impossível. É impossível. É complicado. É impossível então, ele repetir isso. As pessoas criam essa expectativa e que é natural. Então tem um lado bom e tem um lado ruim também. Claro. Agora, a gente falando dos laterais, ontem, Pedrosa e Vene Casagrande, você de casa, o Vitinho fez uma péssima partida contra o Fluminense, falamos aqui. E que é incomum, porque ele é um jogador muito regular. Ofensivamente, ele tem algumas falhas na finalização. E a torcida ficou brincando, fazendo aquelas piadas e até pegando um pouco no pé do Vitinho em relação a essa questão das finalizações dele. Natural. Ontem, e do cruzamento também, porque ele, ofensivamente, às vezes, algumas coisas ficam abaixo do que a gente espera dele. E aí, ontem, ele fez o primeiro gol, o cruzamento dele. E foi muito bacana, porque a torcida toda gritou o nome dele. E Vene Casagrande, todo o grupo foi abraçar o Vitinho. Isso é muito legal, né? Isso mostra a importância de um jogador para o grupo, no caso do Vitinho, porque todo mundo sabe como ele é importante para esse elenco. É o jogador titular da lateral direita do Botafogo, jogador de seleção brasileira, porque estava na última convocação, a gente tem que lembrar disso. E, obviamente, ele mesmo se cobra quando ele faz uma partida ruim. E ele sabe, ele não precisa assistir ao SBT Esportivo para saber que ele jogou mal. Ele sabe disso, ele sai de campo sabendo disso. Mas aí ele faz uma boa partida, dá uma assistência, ajuda o Botafogo a vencer em uma partida extremamente complicada e difícil em todos os cenários e contextos. E, obviamente, nesse momento ele está feliz da vida, de alma lavada, porque conseguiu ajudar o Botafogo. Eu até não concordei muito quando ele saiu. Ele escolheu botar o Matheus em algum momento do jogo. Eu não tiraria, por exemplo, o Vitinho. Até porque se você estava com uma confusão ali de ter um zagueiro que saiu e se machucou, você já está com outro lateral improvisado. E aí é um problema para o próximo jogo, Pedrosa. Por quê? Cuiabano, mais uma vez, fez uma ótima partida. Aliás, na minha opinião, ele é um dos grandes destaques da temporada no Botafogo. Eu já falei algumas vezes aqui. Eram 3 caras que tinham um fator desequilibrante. O Gregory, defensivamente falando, o Igor Jesus, várias vezes resolveu a parada para o Botafogo, e o Cuiabano. E não estou só falando dando assistências, mas marcando gols importantes. O último jogo contra o Grêmio, por exemplo, o Botafogo vencia por boa parte da partida com o gol do Cuiabano. E aí ontem ele ganhou um cartão amarelo. Marçal, fisicamente, clinicamente ali, há uma dúvida. O Alex Telles também, não se sabe. E aí já é mais um problema para o jogo contra o Internacional. Aí desestabiliza. Aí você recorre novamente ao que eu estava falando. O Botafogo ele tem toda essa pontuação porque ele tem jogadores qualificados, mas quando eles jogam. Quando eles não jogam, para mim, o nível do Botafogo no banco não é um nível que consegue manter a mesma consistência do que dos jogadores titulares. Então, mais uma vez, a gente vai ter que ver um tipo de jogo diferente do Ancelotti. Principalmente contra o Inter, que também está pressionado, que também não está jogando essa bola toda, muito pelo contrário, mas tem novos treinadores, vai tentar recuperar essa confiança.
Ontem, por exemplo, só não perdeu pro Corinthians por conta de um erro grotesco O que da arbitragem. aconteceu ontem foi um absurdo. Um erro vergonhoso. Então, pra mim, o momento do Botafogo é melhor. Mas lidar com esses desfalques sempre é muito difícil. Olha só, e o Caio Pantaleão, como eu já falei, ele saiu machucado, né? Vai ter uma avaliação hoje e o Botafogo ainda não divulgou o boletim em relação à questão clínica do Pantaleão, mas aí já é mais um problema aí. Porque sem Cuiabano, se não tiver o Marçal, se não voltar o Alex, ele vai provavelmente improvisar o David Ricardo ali na lateral esquerda. Aí ele tem o Barbosa como o zagueiro esquerdo e aí vai, obviamente, botar o Gabriel, que ontem até entrou durante a partida e já jogou contra o Fluminense também. É um jogador que veio do Volta Redonda, chegou agora na segunda janela. E aí ele já vai para um jogo sem lateral reserva, já improvisado, sem zagueiro, reserva, já começa mais um problema, além de todos esses que o Pedrosa citou. Pedrosa, chegou sua hora. Pensei que ia ser o Caixa Iluminado da Rede Economia. É o Vasco. Não é o Caixa Iluminado? Que quando você traz vários jogadores diferentes no meio da temporada, você flerta muito com a possibilidade desses jogadores terem dificuldade. Sabe o que o Calçade falava de planejamento na abertura? E eu assino embaixo 500 vezes. O elenco do Botafogo é melhor que o do Cruzeiro. Por exemplo. Eu acho. Deixa eu dar esse gancho que eu ia falar de elenco. Exatamente onde eu queria chegar. Eu acho que Mas o trabalho do Leonardo Jardim é incomparável. Planejamento, desde o início do ano. Os trabalhos são incomparáveis. É óbvio que o... Início não, né? Começou com o Fernando Diniz, né? Não, sim. Depois teve a troca. Demorou para engrenar ali, né? Porque deveria... ali também teve então, exatamente. Tudo que funcionava, mandava Mas, Calçado, quando o Leonardo Jardim entrou, aí ele dá uma a partir do limpada momento lá. que chega um técnico, o técnico passa a ter autonomia e fala assim, você tem nome, bonito seu nome, bonita a sua história, mas seu lugar é no banco. Eu preciso de um time. Vamos competir, eu preciso roubar a bola, e ele eu preciso conseguiu construir. Num time, num grupo que não foi montado por ele. Então, E que estava com a confiança completamente... Ele olhou, falou, opa, é assim e tal, desculpa, eu vou terei que tomar medidas impopulares aqui. Gabigol, no banco. É bom que se diga... E o Caio Jorge voando, né? É bom que se diga que o Ancelotti também abraça um grupo que não foi ele que montou, também né? Não foi ele Também pegou a coisa... E é uma diferença. É o filho do mestre. E é o filho do mestre. E é uma diferença, né? No caso do Botafogo, você tem... Palmeiras não é SAF e tem uma consistência hoje que ele vende, mas ele não precisa vender, assim, desesperadamente. O Flamengo vende, mas não precisa vender desesperadamente. O Cruzeiro não vai rasgar dinheiro. O dono do Cruzeiro não vai rasgar dinheiro, mas o objetivo dele não é ganhar dinheiro com o Cruzeiro. Eventualmente isso pode acontecer, mas ele ficará muito feliz com títulos. São totalmente diferentes da SAF do Botafogo. Sim. Que você tinha um time que ganhou a Libertadores e as coisas mudaram bastante. A expectativa numa SAF ou num clube mais estável seria, é daqui para melhor no ano seguinte, mantendo essa estrutura, tudo funcionando, o treinador, tá bom, foi embora, tal. Aí começam os erros. Porque além das vendas, anterior a elas, você tem tô nem aí pro começo do ano. Declarado. E você sentia os jogadores, assim, campeões da Libertadores, um tanto perdidos no pós. Porque, poxa, você foi campeão da Libertadores, cara. Você teve uma campanha extraordinária, excepcional, com uma final de cinema. Um jogador expulso desde o começo. Baita roteiro. Você ganha do seu adversário, ainda joga melhor que ele. Não é que foi por acaso. Você jogou melhor contra um time que tinha 11. Eliminou Palmeiras e São Paulo no caminho. Então, assim, foi um ano espetacular. O que o torcedor imagina? Poxa, isso aqui vai ser o paraíso. É daqui para melhor. Mas aí entra uma SAF totalmente diferente, com negócios, às vezes, que você não entende, como os negócios com o Nottingham Forest. Com outros clubes, né? Com outros clubes. Aí o torcedor é um pouco vítima disso aí, mas melhorou muito a condição do Botafogo, mesmo a gente tendo críticas à condição da SAF neste ano, não dá nem para comparar o que era o Botafogo antes dela. Nem para comparar. Não. Né? O Botafogo estaria aqui numa outra faixa de tabela. Não, estaria brigando contra o rebaixamento, que era a realidade dele antes. Eu ia falar isso. Exatamente. Tudo tem, agora, copo meio cheio e meio vazio. Diga lá, Eugênio. Não, é uma classificação excelente, né? Conseguiu furar o bloqueio, entrou no G4, estaria classificado hoje para a Libertadores diretamente, sem precisar de pré.
Aliás, a pré é um assunto do calendário depois, né? Mas ainda é um time muito inconstante. Ainda é um time muito irregular. Vinha de derrota, tinha perdido para o Fluminense, ia jogar bem, tinha empatado com o Grêmio. Aí antes ganhou do Atlético, mas empatou com o Mirassol, perdeu para o São Paulo. E foi eliminado de Libertadores, foi eliminado de Copa do Brasil, né? Que era o foco principal do Botafogo. O Botafogo eliminado queria... da Copa do Brasil por um time inferior a ele. Por um time considerado inferior, né? Na prática não acabou não sendo. estamos falando hoje. Não, no dia a dia hoje. ali, mas em campo não foi. Tanto que o eliminou. Então, ainda é inconstante. Ainda não demonstra segurança, ainda muda muito. Não é consistente. Não Não transmite segurança. Mas, olha só, mesmo assim é o quarto colocado com uma campanha tranquila, porque os outros estão abaixo. E aí eu não sei se é tanto mérito do Botafogo ou se é muita incompetência dos outros que estão ali batendo com a cara na parede semana após semana. Eu acho que você está sendo radical. Eu acho que tem mérito do Botafogo, não enorme. E eu acho que tem um pouco de incompetência do, por exemplo, o Mirassol, que é o mais consistente, não tem elenco para brigar com o Botafogo. E não é questão de competência, não. O Mirassol a gente até tá acima das expectativas. Muito acima. Muito acima. É incompetência do O Mirassol. Bahia, que tem um planejamento melhor que o do Botafogo, muito mais consistente, e tem um bom elenco, também tem um elenco inferior ao elenco do Botafogo. Daí para baixo, se olha o Fluminense, trocou de técnico, o elenco bem pior que o do Botafogo. São Paulo. Foi incompetente. Bragantino, São Paulo, Grêmio, por aí vai. São Paulo não vou nem falar. Né? E aí, Bragantino, Grêmio, Todo Ceará, mundo mal. não tem nenhuma surpresa no Botafogo. Todo mundo fazendo campeonatos abaixo do que poderiam fazer. Todos esses aí, você vai adiante, pode seguir mais aí. Corinthians, Inter, todo mundo abaixo. Sim. O Botafogo também está abaixo. O Botafogo era para estar melhor do que isso. Era para disputar o título. Era para disputar o título. Ele foi campeão brasileiro da Libertadores ano passado. Mas você acha que nesse momento, por exemplo, o Botafogo conseguindo uma vaga direta na Libertadores, confirmando a quarta colocação? Tá ok para o ano em que ele foi eliminado cedo de Copa do Brasil e de Libertadores. Serve como um prêmio de consolação para um time que ano passado ganhou a Libertadores e o Brasileiro. Não tá bom, mas tá ok. Eu acho que a questão é a seguinte, para a gente ver o lance do Sanabria da expulsão, que eu acho que você queria falar disso, mas assim Birner, a questão não é ele terminar o campeonato em quarto, é a forma como aconteceu o ano do Botafogo. Isso. Né? Não tem como tirar isso da nossa pensamento. Não tem como tirar isso do pensamento. E assim, vamos lá. Ser eliminado nas oitavas pela LDU, ser eliminado nas quartas da Copa do Brasil pelo Vasco, eu acho que o torcedor não esperava isso. O Botafogo, pelo time que tem, pelo que apresentou ano passado, na defesa de título e tal, era para avançar com relação ao Vasco, era até para avançar com relação à LDU. E ficar em quarto lugar no Brasileiro tá ok, mas em nenhum momento ter brigado pelo título, em nenhum momento entrar ali na briga. Como o Cruzeiro já entrou e tá ali ainda, o Botafogo não flertou com isso. Posso falar uma coisa Essa sobre é a decepção. Eu acho que... sabe que eu defendi muito várias vezes? Eu acho que ele se comunica nas horas difíceis muito mal com o seu torcedor. Porque se ele tivesse dito, olha, isso aqui tem um planejamento financeiro, o clube precisa ser sustentável, eu tenho que vender, eu preciso protelar um pouco as contratações que elas acontecerão, porque eu preciso economizar nos primeiros meses do ano. Eu gostaria de manter os principais jogadores, mas não é possível por questões financeiras e eu não posso quebrar. E por interesse dos jogadores, né? Que foi revelado recentemente. Interesse dos jogadores pediram para ir embora. Eu estou sendo obrigado a fazer isso e eu espero que funcione como ano passado. Se ele tivesse dito isso, o impacto não seria bom, mas seria completamente diferente do que a maneira como ele se comunicou com a gente. E criou uma ilusão de que depois de Recopa, depois de Campeonato Estadual eu só tenho uma e tal, dúvida. seria Eu o não sei mesmo se ele Botafogo do ano entendeu passado. como funciona, de fato, o time de futebol. Porque, queira ou não, no time de futebol você pode eventualmente errar muito. Você está falando de um time de futebol ou de um clube de futebol? Um clube de futebol. Na montagem de um time. Você pode errar muito. Sim. Por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil e implodiu. Se não tivesse SAF, provavelmente não estaria nem na segunda divisão. Sem dúvida. Essa é uma avaliação interna do clube naquele momento. Por isso foi feita a SAF. Então, resultados enganam. Você pode errar muito e ganhar. Você pode errar muito e conquistar títulos. Mas é óbvio que se você acertar muito, a sua chance de ser campeão é muito maior. Sim. A impressão que eu tenho é que o Textor acreditou que no futebol as coisas feitas todas de sopetão no curto prazo não tem tanta diferença para as coisas bem planejadas. Mas posso estar errado. Isso funcionava no futebol brasileiro até alguns anos atrás. Sim.
com dinheiro. Isso. Se tem dinheiro, vai fazendo espetão, a situação é tão crítica, ela é ruim, que isso você tecnicamente supera seus adversários. Até Palmeiras e Flamengo entrarem na parada. Agora você tem... É outra coisa, funciona de outro jeito. É preciso entender cada momento. E você citou o ponto onde os clubes de futebol no Brasil inteiro mais pecam, que é na comunicação. Eles não conseguem conversar com o torcedor, não conseguem conversar nem com o jogador. Sim. A torcida... Sim. Então as coisas vão acontecendo. Tanto que o que você vê de sujeira embaixo do tapete... Nossa. Tem clube que está implodindo e o dirigente fica fazendo postzinho. Acho que você tinha citado esse lance do Sanabria, não era esse o que você queria ver, né? Vamos lá, Sanabria. Foi expulso e eu quero saber se o segundo amarelo foi por simulação, tá? Se foi justo ou não, se foi exagero. Isso, olhando todo o critério usado no Campeonato Brasileiro, olhando as simulações onde são marcadas faltas quando o jogador simula, onde são marcados pênaltis que os árbitros vão no VAR e olham o pênalti em simulação de jogador. Essa expulsão por segundo amarelo é uma aberração da arbitragem do futebol brasileiro. Opa. Isso é uma loucura. Isso é uma, não tô falando que o Botafogo ganhou por causa disso. Olhando tudo, eu quero que vocês me peguem todos os lances de amarelo por simulação desde o começo do campeonato. Esse ainda tem algum contato, tem alguma coisa ali, sabe? Não tem a menor... Olha, eu não entendi. Desculpa, só falar. Todos os lances, eu tô esperando até agora um outro goleiro ser expulso por segundo amarelo. Eu falei isso, foi o que eu falei. Eu falei isso na época. Eu falei isso. Algo que é errado, mas que todos fazem. Desculpa. Sim. Não, eu sou só comissão de arbitragem. O mínimo que ela deveria fazer, nesse tipo de lance, eu acho uma aberração expulsar o jogador. Pelo seguinte... senhores árbitros, os senhores não sabem o que é pênalti e o que é simulação. Então, como é que vocês marcam pênalti que não existe, simulação, o cara é derrubado, você acha que é simulação? Quando tem simulação, eu até achei que foi. Mas eu não incluiria... Ele simulou. Eu não incluiria amarelos e punições disciplinares nesse lance. Eu chamaria o sujeito e falaria assim, você está pendurado num nível que você não tem ideia, porque o que você fez foi uma sacanagem. Mas não faz isso com ninguém, porque você, em 90%, está errado dos casos, porque eles não sabem ver isso, né? E o VAR também não. Esse que é o problema. Porque, gente, o problema não é a ferramenta, o problema é que o VAR veio a qualquer lugar do mundo, mas especialmente ao Brasil, para resolver problemas da ruindade que é a nossa arbitragem. Agora, a arbitragem que é ruim está no VAR. Então, até a imagem eles conseguem deturpar e não entender. Então, cara, desse tipo de lance, alivia pro cara, porque... Nem na Premier League, onde odeiam simulação, esse lance acho que geraria amarelo. Mas na Premier League tem mais cartão por simulação. Não, por isso que eu tô falando. Nem lá eu acho que... Mas aí a gente tá falando de um aspecto cultural do jogo... que não existe aqui ainda, não chegou. Não existe. Não é da natureza brasileira, porque é o seguinte, uma simulação e pênalti vão chamar de experiente, o cara foi experiente, experiência do cara, hein, tal. O cara foi esperto, ele ganhou o jogo no final, malandro, né? Assim, ele será erguido uma estátua para quem faz isso. É da nossa cultura, né? É da nossa cultura. Qual a chance que você acha? Na Inglaterra, onde... É shame diving. Eles conseguiram levar para as regras do jogo as situações do dia a dia, ali na era industrial, por exemplo, um exemplo da regra do impedimento. A gente já falou isso várias vezes aqui. Sim. Qual é a origem dela? Você não atacava um adversário pelas costas. Você definia as paradas no duelo, de frente. Logo, o impedimento foi pensando nisso. Você não ataca ninguém pelas costas. Você resolve de frente. Aí eles criaram impedimento. Eu acredito que em poucas rodadas fazer um break, veremos um lance muito parecido com esse que terminar com a bola na marca da cal. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.